Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. O que a gente vai trabalhar hoje? Urbanização. Na verdade, a gente vai começar a discutir aí os principais conceitos que estão relacionados ao processo de urbanização. Qual é o objetivo aqui hoje da nossa videoaula? Primeiro, é você conhecer o processo de urbanização, entender o que é essa urbanização, e tudo isso a gente vai buscar ali compreender também os principais conceitos que estão relacionados à urbanização, legal? Por exemplo, você sabe o que é uma cidade? Você sabe o que é um município? Qual é a diferença da cidade para o município? Isso precisa estar bem claro para a gente. E depois entender como que ocorre o processo de transição ali entre o espaço rural e o espaço urbano, Quais são os elementos característicos aí de cada espaço. Então vamos lá. O que seria então a urbanização? A urbanização ela pode ser entendida como um processo de concentração da população urbana em ritmo acelerado. Legal? Então vamos lá. É quando você tem, na verdade, um crescimento da população, uma concentração da população dentro de um espaço. Espaço esse que seria as cidades. Bacana? Bom, todo esse processo de concentração, ou melhor, de crescimento, vai ser intensificado pelo chamado êxodo rural. Lembra lá o que é o êxodo rural? O processo de saída das pessoas do campo em direção à cidade. E isso tudo vai começar a ocorrer por quê? Porque, na verdade, os espaços rurais, o campo, ele já não oferece mais boas condições de vida. Além disso, a gente vai passar por um processo aí que a gente já estudou, chamado de Revolução Verde, em que vai começar a ocorrer a mecanização do campo, ou seja, a introdução de máquinas dentro dos espaços agrícolas. Consequentemente, as pessoas vão perder os seus empregos. Perdendo os seus empregos, elas não têm mais o que fazer dentro do campo. Então, elas vão se dirigir para outros espaços, que seria a cidade, em busca de uma melhor qualidade de vida ou até mesmo em busca de uma nova forma de vida. Legal? Bom, então o que vai caracterizar aí um elemento de um espaço urbano e um elemento de um espaço rural? Então vamos lá. Quando a gente fala de espaço urbano, a gente começa a falar de uma concentração de população em que você tem uma maior demanda por infraestrutura. Tá muito associado ao processo de indústrias. Legal? Já o espaço rural, ele pode ser caracterizado como aquele espaço em que carece de infraestrutura. E aí, cuidado, o espaço rural nem sempre ele se limita ali ao mato, às florestas, ao verdinho e tudo mais. Não, ele vai um pouco mais além do que isso. Porque, na verdade, dentro do espaço rural, a gente também tem os espaços agrícolas, que seriam os espaços ali delimitados por alguma atividade econômica. Tá bom? Então, os elementos que estão presentes dentro desses dois espaços é o que, na verdade, vai caracterizar se ele é urbano ou se ele é rural. Legal? Então, vamos lá. Depois, entenda o seguinte. O que vai dar o pontapé inicial no processo de urbanização? É a Revolução Industrial. E aí vamos. A Revolução Industrial ela vai ser aquele momento em que o mundo vai passar por uma transformação na forma de produzir. Inicialmente na Inglaterra, a gente vai ter algumas fases dessa Revolução Industrial, depois isso vai se espalhando pelo mundo. O que você precisa entender é que com a Revolução Industrial, surge demandas por infraestrutura e surge demanda também por mão de obra. Então, cada vez mais, a gente vai ter um processo de urbanização acelerado. Até ali o século XX, os países desenvolvidos eles vão sair na frente com um processo de urbanização. Logo após ali a Segunda Guerra Mundial, o momento em que os países desenvolvidos já estavam consolidados com seu processo de urbanização, vai chegar também dentro dos países periféricos, que seriam ali os países subdesenvolvidos, os países emergentes, até mesmo como o Brasil, sobretudo ali no final do século XIX, início, meado do século XX, você começa a ter um processo de industrialização que, consequentemente, vai resultar no processo de urbanização. Legal? Então, primeiro, inicialmente, isso vai se dar nos países desenvolvidos, com a Revolução Industrial, e depois isso vai chegar também aos países periféricos.
Bom, e o que tem para oferecer, né, esse processo de urbanização? As áreas de repulsão e as áreas de atração. E aí, como o próprio nome já diz, né, áreas de repulsão são aquelas áreas em que estão repelindo as pessoas. Por que estão repelindo as pessoas? Devido ao próprio processo de mecanização do campo, devido ao próprio processo ali de baixos salários, né, condições muito precárias de trabalho. Então, isso vai favorecer com que as pessoas saiam desses espaços. Que espaço que eu estou falando? Estou falando dos espaços rurais, né, do campo. Já as áreas de atração seriam quem? As cidades. Por que seriam as cidades? Porque as indústrias, elas estão localizadas aonde? Dentro das cidades, né? É onde você vai ter melhores ofertas de emprego, é onde você vai ter infraestrutura, né? Fatores esses que vão contribuir para que se tornem regiões atrativas para aquela população. Com o processo de urbanização, a gente vai cair num outro conceito, que é o conceito de metropolização. E aí, de fato, né, o conceito de metropolização, ele lembra a gente das metrópoles, mas vamos por partes, tá? Vamos entender então o que seria essa metropolização. Nada mais do que um crescimento urbano dentro de uma cidade, né? O que vai resultar numa metrópole. E aí vejam bem, tá? Metrópole é o resultado do processo de metropolização, ou seja, do processo de um crescimento urbano dentro de uma cidade. Mas o que seria então uma cidade? Né? E aí eu perguntei a vocês, qual é a diferença de uma cidade para um município? Né? Vamos lá. Quando a gente fala de cidade, a gente fala de um espaço delimitado em que concentra os serviços. Tá? Sobretudo é um espaço urbanizado. Que serviços são esses? Serviços bancários, serviços educacionais, né? Existem maiores quantidades de infraestrutura. Quando a gente fala de um município, a gente está falando de quê? De toda a extensão territorial daquele município, né? Daquela região. Então é muito comum para a galera que é de Cabo Frio, né? Pessoal que mora ali no Jardim Esperança, no Peró, né? Nos bairros mais afastados, falar assim: eu vou para Cabo Frio. Mas na verdade a pessoa já está dentro de Cabo Frio, mas ela coloca Cabo Frio como sendo o centro da cidade, como fosse assim Jardim Esperança ou Perol, uma cidade diferente de Cabo Frio, né? E na verdade acaba sendo, né? Porque você tem ali centros urbanos diferenciados, tá? Então vamos lá. Cuidado para não confundir município de cidade. Município eu considero toda a extensão territorial. Cidade eu vou considerar apenas aquele espaço ali urbanizado, tá? Em que oferta os serviços. Mas, professor, e aonde que está então o espaço rural, né? A zona rural da cidade? A zona rural da cidade, na verdade, ela está dentro do município. Né? Então, levando em consideração que o município abrange toda a extensão territorial, a gente vai dizer que dentro do município existe o espaço urbano e o espaço rural. O espaço urbano seria quem? A cidade. Foi? Então vamos lá. Então, esse processo de metropolização, que vai ter como resultado, né, as metrópoles, e aí o que seria uma metrópole? Seria uma cidade, né, altamente urbanizada, com bastante infraestrutura, e que vai exercer influência às cidades circunvizinhas. O que são cidades circunvizinhas? São cidades que estão ao seu entorno. Influência em que sentido? Influência econômica. Né? E aí, novamente, a gente pode pensar aqui no caso de Cabo Frio. Não que Cabo Frio seja uma metrópole, é só para poder ilustrar para vocês. Grande parte da galera que trabalha aqui em Cabo Frio, né, ou a maioria, não mora em Cabo Frio. Ou mora em São Pedro, ou mora em Búzios, Arraial do Cabo e tudo mais. Por quê? Porque Cabo Frio concentra a maioria dos serviços. Né? Então, olha como a cidade de Cabo Frio ela tem uma influência econômica, né? A gente pode até dizer política também, né? As cidades ao seu entorno. E aí veja, quando a gente tem uma cidade influenciando as outras cidades no seu entorno, a gente vai chamar isso de região metropolitana. Tá? Que é o caso ali do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma metrópole e tem a sua região metropolitana. Tá? Ou seja, são cidades ali em que recebem influência da cidade do Rio de Janeiro. Bom, então vamos lá. Essas regiões metropolitanas, né, vão criar um processo de conurbação.
O processo de conurbação nada mais é quando a gente tem um crescimento horizontal das cidades. O que seria um crescimento horizontal das cidades, né? As cidades agora elas vão ultrapassar os seus limites territoriais. Então, quando eu tenho um elevado processo de conurbação, ou seja, eu estou ultrapassando os meus limites territoriais e estou abarcando, tá? Olha o que eu estou falando. Eu estou incluindo outros municípios, né, dentro dessa minha região metropolitana. Aí eu já deixo de ter uma região metropolitana, né, e vou começar a ter agora as megalópolis. Tá? E aí, para você entender, tem esse desenhozinho que ele vai ilustrar muito bem esse processo da criação da conurbação e das próprias megalópolis. No momento 1, é possível verificar que cada mancha laranja representa um espaço urbano. E essa linha pontilhada azul representa ali o limite territorial de cada cidade, tá? De cada município. E aí o que vai acontecer? A cidade ela vai expandindo, ela vai crescendo de maneira horizontal, tá? Até que ela vai ultrapassar os limites. E aí você já não sabe mais em qual cidade você está, se está na cidade A ou se está na cidade B. Um exemplo é aqui mesmo, né, na nossa região, Cabo Frio e Arraial do Cabo. Você não sabe onde está Arraial do Cabo, você não sabe onde está Cabo Frio, a não ser que tenha ali uma placa limítrofe, né, dizendo bem-vindo a Arraial do Cabo. Agora, se tira essa placa, se tira o pórtico, você não sabe. Tá? Por que você não sabe? Porque as cidades cresceram de maneira horizontal e isso favoreceu aí essa confusão, né, visual na expansão urbana das duas cidades. Tá? Então, no segundo momento desse esquema, vocês já conseguem observar que a expansão dessas três cidades, né, formaram uma só. Um só grande espaço, né? É o que a gente vai chamar aí de megalópole. Um exemplo clássico aqui no Brasil, né, na região sudeste, seria Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Você tem Rio de Janeiro como uma metrópole e o seu conjunto de região metropolitana, assim como você também tem São Paulo e o seu conjunto de região metropolitana. Porém, as duas cidades têm uma influência direta, né, tanto econômica, política, social, até mesmo cultural. Tá? Então, isso vai favorecer que, com o processo de urbanização, o que antes eu tinha duas metrópoles, eu tenho agora uma megalópole, Rio de Janeiro e São Paulo. Foi? Vamos lá. Bom, então as megalópolis, né, formadas aí por duas ou mais metrópoles, né, que são cidades altamente urbanizadas e industrializadas. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês aí de megalópolis que a gente tem no mundo. Né? Citei o caso aqui da região sudeste, que seria Rio de Janeiro e São Paulo. A gente tem aí nos Estados Unidos, né, a Bosch Was, que vai representar 2% do território. Né? Ela se dá ali ao longo do Vale do Rio São Lourenço, no Canadá. A gente tem a Shifties, né, que está ali, vai pegar a área de Chicago até Pittsburgh. Né? Você tem uma grande influência através da indústria pesada. São Diego e São Francisco, tá? Que é um outro exemplo. Depois a gente tem aí Vale do Reno-Ruhr, que são duas importantes metrópoles que a gente tem ao longo do Rio Reno e do Rio Ruhr, ali na Europa. Tá? Depois a gente pode destacar uma japonesa, né, que é ali de Tóquio a Kitatakusho, né? Acredito eu que seja isso. Que são Tóquio, na verdade, que é uma das cidades mais urbanizadas que a gente tem no mundo. Tá? Então, foi só algum exemplo para você ter ciência no mundo dessas megalópolis. Esse processo, galera, de urbanização, esse processo de metropolização, vai criar um outro conceito que é fundamental para o nosso entendimento, que é o processo de periferização, tá? Que são a formação das periferias. E aí toma cuidado com uma coisa, a formação das periferias, elas nem sempre estão associadas à formação de favelas, tá? De comunidades. O que cria favela, o que cria comunidade, na verdade, é a falta e a carência de infraestrutura e políticas públicas, tá bom? Então vamos lá. O processo de periferização, na verdade, ele é a levada,
tá? de pessoas para o entorno dessa cidade. Por que para o entorno dessa cidade? Porque, na verdade, o centro ele já está altamente urbanizado, ele já não tem mais espaço. Então, aonde que eu vou ter o meu processo de expansão urbana? Para as áreas periféricas, que seria o entorno da cidade. Tá? Então, eu coloquei aí para você uma diferença entre expansão horizontal e expansão vertical. Quando a gente fala de expansão vertical, a gente está se referindo à construção de edifícios, de prédios. Tá? E aí você pensa, eu tenho uma casa que comporta aí, sei lá, 5 pessoas, né, de uma família, construindo um prédio de 10 andares, de 8 andares que seja, né? Dentro de cada andar eu vou ter ali 5 a 3 apartamentos, eu vou conseguir colocar muito mais pessoas dentro de um mesmo limite territorial em que apenas abrigava ali 5 pessoas, né? Então essa expansão vertical ela é muito comum nas cidades em que você tem aí uma necessidade, uma demanda de moradia para as pessoas. Tá? Agora, quando a gente fala de uma expansão horizontal, a gente está falando de um crescimento urbano de forma horizontal. A expansão vertical ela já não é mais suficiente. Então, o que vai acontecer? As pessoas agora vão ter que buscar áreas periféricas para começar enfim, a ter as suas relações, a morar e tudo mais. Tá? Até porque os grandes centros urbanos, né, as cidades, elas vão concentrar as atividades econômicas terciárias, que seria o comércio. Então você pensa, a cidade ali você está desenvolvendo serviços, você está, na verdade, consumindo os seus serviços, né? Serviços bancários, né, que a gente já comentou aqui. Então, cada vez mais, a cidade ela vai perdendo essa função de moradia, né, e vai passar aí a ofertar somente os serviços. E aonde que essa função de moradia vai ficando para onde? Vai ficando para as áreas periféricas. Né? E aí o que é interessante é o seguinte, ali nos países subdesenvolvidos, né, a gente pode explicar esse processo de periferização para a criação de comunidades. E aí foi necessário criar bairros, loteamentos, conjuntos habitacionais, quem nunca ouviu falar aí, né? Minha Casa Minha Vida, inclusive Cabo Frio passou por esse processo. Se você parar para pensar, Cabo Frio já não tem mais para onde crescer o seu espaço urbano, né? Se cresce ali para o lado de Arraial, eu vou estar conurbando com Arraial. Se cresce para o lado de São Pedro, eu vou estar entrando em conflito também com o limite territorial de São Pedro. Se cresce ali para o lado de Búzios, eu vou estar entrando em conflito. Cabo Frio tem possibilidade de crescer para onde? Em direção ali ao Jardim Esperança, né? E aí isso vai cair ali no segundo distrito de Cabo Frio. Então, se você parar para pensar no território de Cabo Frio, a expansão urbana horizontal se dá naquela direção. E aí por isso que ali criou-se um conjunto habitacional, né? Um Minha Casa Minha Vida, em que infelizmente carece ali de um pouco de infraestrutura, tá? Já nos países desenvolvidos, nos países mais centrais, é possível verificar esse processo de periferização inverso. Né? E aí, veja, eles não têm ali um conjunto habitacional nas periferias. Eles têm os suburbanos, né? Os alphavilles, os condomínios verdes. Né? E isso tudo com o discurso de que o rico ele já não quer mais morar nesse espaço em que está ofertando comércio, né? O que está ofertando serviços. O preço do solo está ficando cada vez mais caro, a violência está exagerada. E aí, ele que tem condições de se mudar, ele vai para onde? Vai buscar regiões mais tranquilas. Aonde que está essa região mais tranquila? Nas periferias, né? No entorno de todo esse processo violento, tumultuado, falta de mobilidade e tudo mais. Então criou-se ali os alphavilles, os condomínios verdes, com o discurso de ter mais segurança, né? Com sensação de segurança e mais do que isso, uma sensação também de estar próximo à natureza. Tá? Bom, e aí para a gente estar aqui encaminhando para o fim, né, só os tipos de cidade que a gente tem aí, como que a gente vai classificar as cidades. A gente pode entender elas quanto ao sítio, o que seria o sítio? Né? Seria ali a base que essa cidade está em cima, falando sobretudo dos aspectos físicos, tá? Do relevo, ela está em cima de uma montanha, ela está em cima de uma planície. Quanto à situação, qual seria a situação dessa cidade? Né?
se ela tem uma situação boa em questões de infraestrutura ou não. Em relação à sua função também, qual é a função dessa cidade? A cidade ela tem uma função turística? Ela tem uma função industrial? Né? Qual seria a função? E quanto à sua origem, né? E aí ela pode ser tanto a cidade de maneira espontânea, ela vai surgindo a partir da necessidade do homem, tá? Ou ela pode ser uma cidade planejada, como a gente teve aí a construção de Brasília, tá bom? Isso não impede também que dentro das cidades espontâneas eu tenha um processo de planejamento, que é o que a gente vai chamar de planejamento urbano, através de um instrumento de política pública chamado de plano diretor. É quem vai dirigir o crescimento dessa cidade. Tá? Então nada impede que dentro das cidades espontâneas, que foram surgindo ali através da necessidade do homem, eu comece a planejar o meu território. Inclusive, esse é um dos grandes desafios que as cidades agora do século XXI possuem. Legal? Bom, finalizamos por aqui. Até a próxima. Valeu!